E ali estava eu com a minha filha e sozinha. Ninguém estava comigo. Sara não havia chegado, Pilar estava no sul e José Luiz tinha se livrado da carga pesada e desapareceu. Quando nos levaram para o quarto, estava tão nervosa que comecei a tremer. Eles me deram um sedativo, levaram minha filha para a incubadora e logo depois adormeci. Não sei quanto tempo se passou. Quando acordei, parecia que um rolo compressor tinha passado por cima de mim. Abri os olhos e tive a maior alegria da minha vida. Sara estava ali olhando-me com um sorriso largo. Oi, Valente! Aproximou-se me dando um beijo na testa. Sim, Valente. Covarde Valente. Não sabe o medo que senti. Já viu a menina? Sim, é uma fofa. Creio que se parecerá com a mãe, ainda que não tenha visto a cor dos seus olhos porque está adormecida. Com Sara por perto, eu não tinha preocupações nem por mim, nem por minha filha, nem por Laura. Ela resolveria tudo. Sabia o que precisava ser feito em cada momento. E o que mais eu poderia fazer? Transferir minha carga para Sara. Descansar nela minhas preocupações. Deixar que ela resolvesse meus problemas. Quando for para casa, veja se Laura não sente muito a minha falta. Ela deve comer bem, brincar com Peco. Se perceber que está triste, diga que fui buscar uma menina para brincar com ela. Minha filha está na incubadora? Sara ordenou que não me preocupasse com nada, nem com ninguém. Preocupe-se somente com você mesma. Agora você é a única que necessita de atenção. Todo mundo está bem, de acordo? E Carlos, como está? Suponho que bem. Quando José Luiz me disse que você estava com dores e acreditava que o bebê estava a caminho, liguei para ele, mas não estava. Tentei no celular, que estava desligado, aí deixei uma mensagem. Fui para o aeroporto e me coloquei na lista de espera para pegar o primeiro voo e aqui estou. Assim que ouvir a mensagem, ele virá. Efetivamente, a ligação de Carlos não demorou muito. Encheu-nos de elogios, mas não era possível vir porque tinha um paciente em estado grave. Na última hora da tarde, chegou para mim um grande ramo de rosas. Era de José Luiz me parabenizando. Porém, onde ele estaria? Desapareceu assim que me deixou acomodada no quarto e nem sequer tinha visto a menina. Onde está o seu irmão? Perguntei intrigada a Sara. Não sei. Vim de Los Rodeios diretamente para cá. Liguei para casa e me disseram que não estava, que tinha ido com a senhora para a clínica. Ah, por certo, Petra me pediu para dar parabéns. Não sabe como se alegrou de que tudo tenha corrido bem. Seguia convencida de que o comportamento carinhoso e humano do meu marido, umas horas antes, era um fato isolado e seria estranho que voltasse a se repetir. Contudo, de qualquer forma, onde estaria ele? Não teria nem um pouco de curiosidade para ver a minha menina? De onde teria me mandado as flores? Na tarde do dia seguinte chegou Pilar, tão faladora como de costume. Só que eu não tinha vontade de conversar como das outras vezes. Queria ficar tranquila, ou sozinha com Sara, que não se separava de mim em momento algum. Ela trazia a menina para mim nas horas em que tinha que amamentá-la, olhava-a com ternura, colocava-a sobre o ombro para que golfasse e a beijava com delicadeza antes de voltar a entregá-la para a enfermeira, que a levaria de volta à incubadora. Como Pilar ficou sabendo? Quando ficava no sul com sua amiga, desligava-se do porto. Quando lhe perguntei, respondeu: Ah, aqui as notícias voam. Tenho espiões por todas as partes. E José Luiz já viu a menina? É um pacotinho rosa no seu bercinho. Não lhe dei muita importância e agradeci suas palavras ternas, sua visita e seu presente, que consistia em um colar com a medalha da Virgem da Candelária. Senti-me enjoada quando ela se foi. Por isso Sara recebeu os demais amigos que iam chegando em uma salinha adjunta e só me viam quando iam embora. Meu quarto se encheu de flores. Quando a noite chegou e tudo se acalmou, estava muito agitada. Deram-me um sedativo para que descansasse e dormi bem. Quando o médico chegou pela manhã, perguntei quando poderia voltar para casa. Estamos tratando você tão mal que já quer nos ver pelas costas? Disse com simpatia. Não, por favor, é que Laura precisa de mim. Mesmo que digam que ela está bem, ficarei mais tranquila com ela do meu lado. Sara tinha me perguntado se queria que a trouxesse para me ver. Não, talvez não queira se separar de mim e isso seria um problema. Já tenho bastante complicação agora e devo buscar uma forma de que não fique com ciúmes. Passaram-se os 3 dias da clínica e chegou o momento de voltar para casa.
Então notei como me recusava a enfrentar os problemas com Laura, a responsabilidade de criar a minha filha com aquele homem, além do fato de viver debaixo do mesmo teto. Tudo se transformou em um mundo sombrio e amargo que nem a presença de Sara conseguia adoçar. Alguém já havia me falado da depressão pós-parto. Será que era isso que estava acontecendo? Acreditava que era algo mais grave. Meu egoísmo não estava de acordo com aquele altruísmo que deveria sentir como mãe. A recém-nascida acordava durante a noite para mamar, e enquanto lhe dava um peito, do outro jorrava um leite pastoso e quente que me molhava e manchava a camisola. Aquilo me deixava histérica ao ponto de indagar a parteira se não seria possível lhe dar mamadeira. Ficou escandalizada. Talvez não tenha encontrado muitas mães que pedissem a mesma coisa. Que é isso? Dar mamadeira tendo um leite tão bom quanto o seu? E havia Laura, seus exercícios, sua natação, a série de atividades que tinha que fazer com ela. Se antes lhe dedicava toda a jornada, como ajeitaria tudo com as duas? Cheguei em casa e fui diretamente para a cama. Sara estranhou minha conduta porque pensou que eu perguntaria por Laura e que gostaria de vê-la. Contudo, eu não queria ver ninguém, nem falar com ninguém. Fui para o meu quarto no sótão. Já não me pertencia nem era tão bonito quanto antes, mas ali estava mais afastada do resto da casa. Sara, por favor, pedi soluçando. Não quero ver ninguém. Quero ficar sozinha. Se a menina tiver fome, dê a mamadeira e leve-a para longe. Não quero nem ouvi-la chorar. Amanhã estarei mais disposta. Por favor, Sara, por favor. Meu choro era patético. Vamos, minha menina. Está cansada e depois que dormir um pouco se sentirá melhor. Não se preocupe. Estarei aqui até que se sinta melhor. Se quiser vir para Madrid com Laura ou sem ela, vamos amanhã mesmo. Mas não se deixe levar por uma depressão. É o que sempre digo. Agora durma e verá como se sentirá melhor. Ela me cobriu como se fosse uma criança e saiu do quarto. E a ouvi dar ordens a Petra para que não dissesse a Laura que eu estava ali. Um grande silêncio me envolveu. Não ouvia mais do que meu próprio choro. Logo eu adormeci. Por sorte, aquela depressão durou pouco. Fiquei recolhida no sótão por 3 dias. Somente Sara tinha acesso ao meu quarto. Ela levava comida, conversava comigo e nunca mencionava nenhuma das meninas. Nem eu perguntava por elas. Chegou o momento em que minha consciência começou a pesar. Foi o início de minha cura. Um dia, ao despertar, quis ir ao jardim. Laura estaria embaixo do flamboyant como sempre, como quando a conheci. Pensei nos avanços que havíamos conquistado juntas e temi que tivesse retrocedido por minha culpa. Então pensei na minha filha e me arrependi de ter querido esquecê-la. Sentia-me com forças para poder enfrentar tudo o que viesse pela frente assim que abandonasse o sótão e depois de me vestir e me arrumar, desci a escada para me confrontar com minha obrigação. O primeiro a me receber foi Peco, que começou a pular ao meu redor louco e feliz. Laura me olhou, sorriu e estendeu os braços para Yaisa, que estava ao seu lado. A garota a ajudou para que se pusesse de pé e me disse: "Fique aí, senhora. Laura tem uma surpresa." Laura deu uns passos desajeitados e lentos, mas por fim tinha a intenção de andar. Exagerei na surpresa e aplaudi a sua proeza. Estiveram ensaiando para me apresentar quando eu voltasse, e eu metida na cama sem querer vê-la. José Luiz voltou depois de 4 dias da minha volta da clínica. Perguntou como eu estava, aproximou-se do berço, descobriu-a um pouco, olhou-a, disse que era muito bonita, voltou a cobri-la e, sem dizer nada para Laura que estava do nosso lado, saiu. Fui atrás dele e abordei um assunto que já fazia tempo que me preocupava. "Olha, José Luiz, quero pedir um favor. Já vê que faço tudo o que está ao meu alcance para recuperar Laura, e por sorte temos conseguido muitos avanços. Mas não acha que já é hora de deixar de considerá-la culpada pelo que aconteceu e começar a olhar a menina com um pouco de carinho? Ela é sua filha, não uma estranha que está acolhida em sua casa. Ainda que não acredite, ela percebe tudo. É uma menina sensível, que capta tanto o interior como o exterior das pessoas. Sabe o que esteve fazendo na minha ausência? Contei-lhe o que aconteceu, mas ele não pareceu se impactar. Estávamos no escritório. Ele se aproximou da mesa, abriu uma gaveta, tirou um estojo e me entregou. "Creio que a verdadeira heroína é você. Esse é o seu prêmio." Imaginei que recebia uma joia cara e me senti comprada.
Será que achava que com um presente mais ou menos caro estaria tudo resolvido? Levou-me para a clínica e me deixou lá sozinha. Desapareceu sem que ninguém soubesse onde estava e aparece 4 dias depois como se nada tivesse acontecido. Olha um pouco para minha filha e não dá a menor atenção a dele. Ofendeu-me em pensar que com um presente estaria tudo resolvido. Sinto muito. Não quero aceitar. De toda forma, muito obrigada. Primeiro me olhou com espanto, com interrogação e depois com desprezo. Meteu o estojo novamente na gaveta e disse: alguma outra crítica ou já acabou? Saí dali sem responder e com a sensação de ter piorado tudo. A única coisa que eu queria era que olhasse com carinho para sua filha, porque achava que meu trabalho seria mais fácil se Laura se sentisse amada pelo pai. Ainda que já fosse tarde, pensei que deveria ter dito as coisas de outra maneira. Ser mais suave e menos arrogante. Sempre me acontecia a mesma coisa. Falo antes de pensar os prós e os contras do que digo, e quando quero retificar é tarde demais. Desci a escada e procurei pela minha salvação. Ainda bem que ela está aqui, pensei. Sara estava no quarto. Bati na porta e entrei. Contei sobre a total falta de entendimento entre seu irmão e eu, o pouco caso que fazia da filha, suas contínuas escapadas dos problemas e minha recusa ao presente que quis me dar. Sara me escutava com atenção. Eu sei que nosso casamento é uma farsa para eu conseguir a nacionalidade espanhola e estou agradecida de que se prestasse a isso. Também foi acordado que cada um seria livre para fazer o que quisesse. Isso não me importa. O que me importa é que seja tão pouco carinhoso com Laura. Quando está aqui, tenho que almoçar com ele. E eu faria de bom gosto se interessasse pelos avanços dela. Mas o almoço transcorre sem que me dirija a palavra. Ainda agora quis me dar um presente e eu o recusei. Estou arrependida porque acho que estraguei ainda mais a pouca comunicação que há entre nós. Quer que eu fale com ele? Para quê? O que você pode lhe dizer que eu não lhe tenha dito há um instante? É que eu precisava falar com alguém e por sorte você está aqui. Se estivesse sempre do meu lado, eu não teria problemas. Sara me escutava com cara de preocupação. Ela adorava o irmão e me amava. Ela gostaria que tudo fosse harmônico entre nós dois e acho que pensava que um dia poderíamos nos apaixonar. O que lhe contei demonstrava que não somente não havia amor, como também não havia o mínimo afeto por parte de ambos. No batizado da minha filha, Sara foi a madrinha. Quis colocar o seu nome porque era a pessoa que eu mais gostava e a que sempre me ajudava, Maria Sara. Entretanto, passei a chamá-la de Maria para diferenciar as pessoas e os nomes. Foi uma cerimônia muito familiar, com a ausência de José Luís e de Jesus, que regressava nesse dia para minha terra. A grande surpresa foi a vinda de Carlos. Até Sara se surpreendeu porque achávamos que não conseguiria. Também vieram o casal Campilho e Pilar, que no dia seguinte iria para o sul. Depois fomos almoçar na Casa Juan, em Matanza. É um restaurante alemão. Cozinham muito bem e atendem com amabilidade. Por sorte, recuperei-me rapidamente e quando Sara e Carlos foram embora, depois de 3 dias do batizado, eu já estava sem depressão e com forças para retomar minhas obrigações. Ligue-me quando tiver a menor preocupação, disse Sara ao nos despedir. Ah, e ligue para Lola. Temos nos falado diariamente, mas estava preocupada. Ficara feliz em ouvir sua voz. Além disso, tenho que te dar uma notícia. A notícia era que Lola estava grávida. Fiquei muito feliz e no meu interior torci para que tudo corresse bem. Liguei também para os meus pais, que se alegraram muito. Meu pai me perguntou se Maria se parecia comigo ou com o pai. Para eles, seu pai era José Luís. Se for parecida com a mãe, será muito bonita, porque você chamava atenção desde pequena. Foram as palavras da minha mãe. Meus pais se emocionaram diante da chegada da primeira neta. Minha filha crescia forte e saudável, e Laura, estimulada por seu novo brinquedinho, parecia avançar mais rapidamente. Tivemos um pequeno problema. Quando dava a chupeta para Maria, Laura queria também. Quando lhe dava mamadeira, negava-se a tomar líquidos se não fosse pelo mesmo sistema. Tive que fazer com que Maria crescesse mais rápido para que Laura não adquirisse costumes de bebê. Todavia, não foi tudo ruim. Com os primeiros passos de Maria, Laura se estimulou e se lançou a andar. Seus passos eram tão desajeitados como os da pequena, mas notava que iam se tornando paulatinamente mais precisos e seguros. Com Peco tive que tomar precauções, porque o animalzinho lhe lambia o rosto em suas demonstrações afetivas.
As duas o adoravam. Maria o chamava de Pel, e eu ficava feliz quando Laura ria enquanto a corrigia. Peco! Peco! A maior surpresa que tive foi num dia em que fui pintar. Havia estendido no chão uma toalha de praia e as duas meninas brincavam com Peco. A cena me pareceu tão bonita que tirei uma foto deles. Então, coloquei o cavalete que comprei em Santa Cruz e as tintas e me propus a imortalizar aquela cena. Quando Laura me viu, quis pintar também e deixei que desse umas pinceladas. Em um instante a tela em branco havia se convertido em um arco-íris de cores. Uma reação muito diferente daquela outra vez em que foi necessário que eu a ajudasse. A partir daquele momento, eu a colocava ao meu lado e a encorajava enquanto ia borrando pequenas telas. O manejo dos pincéis lhe deu a desenvoltura com as mãos que não tinha até então. Os banhos na piscina seguiam sendo seu esporte preferido e o mais odiado por Peco. Vamos, preguiçoso, eu repreendia e Laura repetia minhas palavras. No dia 5 de agosto, estávamos em um desses banhos rindo e brincando quando se aproximou o mordomo com o telefone. É da sua casa, senhora. Aquela chamada inesperada me deixou alerta. Talvez fosse isso que chamam transmissão de pensamento. Saí da água e peguei o aparelho. Sinto em ter que te dar tão má notícia, irmã, mas preciso dizer que papai faleceu faz 2 horas. A voz de Raul soava distante e acreditei estar ouvindo mal. Raul, não escutei bem. Disse que papai... Sim, tinha escutado bem. Meu pai morreu. Segundo me disseram depois, o internaram no dia seguinte de ter falado comigo. Seu câncer havia se expandido e não tinha solução. Quando falou comigo, ele já sabia, mas não quis me dizer nada para que desfrutasse as meninas sem preocupações. Bravo, papai. Se algumas vezes não concordei com seu modo de agir, agora reconheço sua coragem diante da morte e me descubro diante de ti. Sinto não ter estado ao seu lado nesses últimos dias. Desliguei o telefone e fiquei meio atordoada. Não queria nem podia chorar. Pelo que me lembrava, era uma pessoa muito forte. Nunca ficava doente. Como podia estar morto? José Luiz estava no escritório. Fui lhe dar a notícia. Gostaria de mandar rezar uma missa na capela de Santo Amaro. Claro, eu me encarregarei. Não sabe o quanto lamento. Quer ir para sua casa? Se for por causa das meninas, não se preocupe. Cuidaremos delas. Já viu que Laura sobreviveu na sua ausência. Ele se aproximou de mim e me abraçou. Foi quando comecei a chorar, por meu pai morto, pelos momentos amargos que minha família passava, por meu afastamento, por minha conduta com José Luiz. Que sei eu. O caso é que me abracei a ele porque eram os únicos braços que se ofereceram a mim naquele triste momento. Já mais calma, separamo-nos. Agradeci e disse que precisava falar com ele. Sente-se, disse ele aproximando-me do sofá. Diga-me o que quer. Precisa me perdoar por ter sido rude quando me deu aquele presente. Eu estava passando por um mau momento e a única coisa que queria era que fosse mais carinhoso com Laura, mas não soube dizer. Digo as coisas sem pensar e logo depois me arrependo. Demorou vários meses para se arrepender, comentou rindo. Quanto a Laura, acha que não amo minha filha? O que acontece é que não sou beijoqueiro. Cada pessoa é como é. Me preocupa que dentro de pouco tempo minha filha começará a fazer graça e que todo mundo fixe as atenções nela, deixando Laura um pouco de lado. O pior que poderia acontecer é existir ciúmes entre as duas. Por isso, nós que estamos próximos devemos ter muito cuidado ao repartir os beijos e rir das graças. Uma das coisas que mais gosto em você é a paciência com que lida com Laura. Você a ama como se fosse sua, não é? Ela é minha, José Luiz. A Laura que conheci, inexpressiva e ausente, já não existe. Essa Laura que caminha, fala, ri, brinca, é obra minha e a amo. Seguimos falando um bom tempo e chegamos à conclusão de que ele nunca mais entraria em casa sem dar um beijo em Laura e festejar alguns dos seus avanços. O mês de agosto transcorreu com calor, mas com dias nublados. A pança de burra, como chamam em Tenerife a nuvem que forma uma auréola ao redor de Teide, acompanhou-nos por quase todo o mês. Também tivemos o siroco, o vento do Saara e uma semana com calor sufocante. A areia do deserto vinha junto e afetava as vias respiratórias de muita gente. Por sorte, as meninas não notaram seus efeitos. Uma grande praga de gafanhotos invadiu a ilha, e nosso jardim foi afetado por tais insetos vorazes. José os combatia com inseticidas,
e eu tinha que multiplicar a vigilância de Peco para que não voltasse a se intoxicar ao morder a erva. Veja, senhora, esses malditos comem até pela noite, dizia o jardineiro me mostrando os caules sem folhas. Estranhei o fato de que antes de jogar o inseticida, todos os dias matava muitos gafanhotos e os guardava em um saco. Quando lhe perguntei, me explicou. Estes são para alimentar os lagartos. Precisa ver como ficam felizes com o menu. Laura ia comigo para ver a festa dos lagartos. Assim que José terminava sua matança, chamava-nos e ficávamos vendo como repartiam a comida e como brigavam pelo mesmo bocado. José queria que a menina jogasse a comida aos lagartos gulosos e quando colocava um punhado de gafanhotos mortos na mão dela, Laura estremecia. Porém logo se acostumou e adquiriu o costume de alimentar os lagartos. José chegou a ser para ela um grande amigo com quem ia de mãos dadas aos caminhos diferentes do jardim. Ele ia falando sem parar, e a pequena prestava atenção, ainda que não soubesse até que ponto ela compreendia o que escutava. Na volta do passeio, José se aproximava do berço de Maria e dizia: "E minha Rosinha?" Ele a observava um tempinho e, colocando os dedos na boca, atirava-lhe um beijo voador, como ele dizia. Que ótima pessoa! Outra das coisas que agradecia do fundo da minha alma eram as visitas assíduas de Pilar. Desde que Maria nasceu, eram muito mais frequentes. Parecia que tinha pego um carinho especial por minha filha, e era raro o dia em que não nos visitava. Viajava menos nas ausências do seu marido, e quando o fazia, não demorava para voltar. A verdade era que Maria era uma menina como aquelas que apareciam em novelas. Cabelo preto, extraordinária vitalidade, e os olhos alegres e vivazes eram seu principal atrativo. Era só lhe fazer qualquer careta que sua resposta era um sorriso largo. Eu aumentava os cuidados para evitar ciúmes, e sempre que trocava suas fraldas ou lhe dava comida, chamava Laura e pedia sua colaboração. "Me ajude, Laura. Temos que trocar a sua menina. Veja como está." Assim encarava como algo seu, como Peco e eu. Em relação a José Luiz, cada dia eu notava mais atraído pela pequena. Ele se aproximava do berço assim que chegava em casa e fazia caretas para ouvir sua risada, mas depois da nossa última conversa, havia mudado muito em relação a Laura. Ele se aproximava dela e a beijava. Eu queria que Laura fosse ao encontro dele, mas era algo difícil de conseguir. Algumas vezes a levava pela mão e juntas íamos recebê-lo, o que o deixava feliz. Ficara em casa por vários meses. Suas escapadas, que sempre pensei que fossem para os braços de alguma mulher, diminuíam e ficava cada vez mais tempo em casa. Pilar me perguntava se as coisas melhoraram entre nós. Dizia-me o muito que se alegrava de que fosse assim e parecia decepcionada quando lhe dizia que tudo seguia como tinha que ser. Pilar, quando me casei já sabia o casamento que me esperava e o aceitei assim. Não estou apaixonada por José Luiz e só o fato de pensar em transar com ele me repulsa. Suponho que aconteça o mesmo com ele. Agora nos damos melhor. Ele é amável com as meninas, e sou grata, mas isso é tudo. Agradeci o seu interesse por minha felicidade, apesar de me aborrecer com sua insistência. Não se preocupe, falei em certa ocasião. Sou feliz assim. Estou entregue às minhas meninas, e se o homem da minha vida aparecer, coisa que acho difícil já que não saio de casa, você será a primeira a saber. Maria entreabriu os olhos. Mamãe, estamos chegando? Não, meu bem, ainda falta muito. Durma. Estou com muita sede, disse com os olhos meio fechados. Chamei a aeromoça e pedi um copo de água sem gelo. Maria bebeu com vontade a água e se aninhou de novo. Ajeitei o cobertor e o travesseiro e voltou a dormir. Eu a olhei. Que carinha de anjo. E pensar que depois que nasceu eu não queria nem vê-la porque a considerava um problema. O que seria da minha vida sem ela? Em sonhos a ouvi dizer papai. Papai. Um dia teria que lhe confessar a verdade, mas esperaria que fosse maior o suficiente para que pudesse compreender. Encostei-me no assento e segui com minhas recordações. Dia 12 de outubro, dia do santo de mesmo nome de Pilar. Ela o celebrou como costumava fazer com todo o luxo. Ela e Jesus viviam em uma casa bonita, moderna, bem decorada, apesar de não ser muito do meu gosto. De cada viagem que o casal fazia, traziam algum detalhe para casa. Alguns quartos tinham se transformado em uma exposição de objetos variados. Pelo lado de trás do alegre chalé,
Havia um grande pátio decorado no estilo andaluz. E ali nos reunimos 20 pessoas para saborear um churrasco. Ao estilo argentino, havia dito Pilar. Não posso dizer que estava ruim, mas gostaria que pudessem ter experimentado os que o meu querido pai fazia. Esses sim eram churrascos bem feitos. Pilar tinha dito que almoçaríamos no pátio e que seria uma festa campestre, por isso fomos todos com roupa informal. Eu me vestira com uma calça jeans branca, que já tinha antes da gravidez e ficava bem ajustada porque ganhei 3 quilos, e uma blusa florida. As outras mulheres também foram com traje esportivo, mas quando Pilar apareceu, brilhava com um vestido azul celeste de seda e um bonito colar de pérolas de 2 voltas com um fecho de pérola australiano rodeada de brilhantes. Algumas convidadas se sentiram traídas. Disse-nos que era um almoço informal e veja como ela está. Eu não dei a menor importância. E mais, compreendi que tinha se arrumado tanto por ser a homenageada. Reparei foi no belo colar de pérolas. Pareceu-me excessivo para a ocasião. Foi recebendo os diversos presentes que lhe traziam. José Luís se encarregou do nosso presente e lhe entregou um estojo de joalheria. Ao abrir, Pilar se surpreendeu e eu também. Continha uns brincos de pérola australiana rodeada de brilhantes que faziam jogo com o fecho do colar. Eu reconhecia o estojo. Ah, muito obrigada! Disse emocionada enquanto lhe dava um beijo. Mas como adivinhou que precisava de uns brincos que fizessem jogo com o colar? Que coincidência! Era mesmo uma grande coincidência. Se todos não soubessem da antipatia que um tinha pelo outro, poderiam pensar outra coisa. O presente era muito caro, e além disso, combinar com o colar que acabava de estrear era um tanto estranho. A festa foi muito divertida, e já tarde nos despedimos e fomos embora. Pelo caminho, José Luís perguntou se eu havia gostado dos brincos, e falei que eram muito bonitos. Como você não os quis, em vez de jogá-los fora, percebi que o dia de Nossa Senhora del Pilar se aproximava e que Pilar comemoraria. Então achei melhor dá-los para ela. Não fiz comentário algum. Não quis lhe dar o gosto de retrucar nada, mas não me agradou o que dissera, e menos ainda que os tivesse dado de presente a ela. Chegamos em silêncio em casa. Maria já tinha quase 7 meses e continuávamos ocupando os quartos dos convidados. Havia colocado o berço no meu quarto. Contudo, tinha necessidade de torná-la independente, pois as crianças precisam dormir sozinhas. Se a colocasse no quarto de Laura, adjunto ao meu, corria o risco de que o choro de uma despertasse a outra. Também não dispunha de mais quartos intercomunicados. Além disso, se aproximavam as festas natalinas e vinham uns amigos da família, de Astúrias. Eram um casal e seus filhos maiorzinhos. Pensei no sótão, mas também não havia espaço suficiente para ficarmos as 3 confortáveis. O ideal seria o quarto fechado, que com o escritório de Candelária e o que estava destinado a Laura mais a salinha adjunta, reunia o espaço necessário para estarmos bem. Era perfeito. Entretanto, como falaria com José Luís? O que ele acharia? Enfim, enfrentei a situação diretamente. José Luís, ele estava na biblioteca olhando para a piscina da janela. Ao me ouvir, virou-se. Quero pedir um favor, mas peço que não leve a mal. Se não puder, só diga não e acabou. Está bem, diga-me o que quer. As meninas e eu estamos muito apertadas nos quartos de convidados que estamos ocupando agora. Quero que Maria durma separada para que vá se acostumando a ser independente. Pensei no sótão, que eu adoro, mas seria a mesma coisa, pois falta espaço. Engoli a saliva antes de continuar. Por isso pensei, se você acha... Se eu acho? Digo mais, acredito que já é hora de que aquele quarto e o escritório sejam abertos. A única coisa que eu gostaria é que mudasse a decoração que tem agora. Tire as fotos, troque os vasos, cortinas, o que quiser, mas dê o seu toque pessoal. Confio em você porque tem bom gosto. Foi uma grande surpresa para mim. Não esperava que fosse assim tão fácil. Eu o encarei sem saber o que dizer, aproximei-me dele e agradeci com um beijo. Não me agradeça. Na verdade, você acaba de dar uma solução a algo que me preocupava. Escuta, as pessoas que vêm nesse Natal são bons amigos, mas são muito fofoqueiros. Desses que metem os narizes nos assuntos dos outros. E me interessa que acreditem que somos um casal normal. Estando você embaixo e eu em cima, pensarão que há algo estranho. Assim fica tudo resolvido. Seu problema e o meu. Comece a trabalhar nas mudanças e mude de cômodos quando quiser. Ah, sabia que está ficando muito bonita? Era o primeiro elogio que recebia de José Luís e fiquei ruborizada.
Talvez fosse a primeira vez que me olhava com atenção. Assim que Pilar veio, expliquei as mudanças e ela se ofereceu para me ajudar. Parecia contrariada. Entretanto, eu sabia que tinha um grande carinho por Candelária e achei que se lembrasse dela ao remexer em suas coisas. O que eu mais estranho, falei, é o interesse que José Luís tem em que os convidados pensem que somos um casal de verdade. Ele tem razão. Eles são muito fofoqueiros. Não sei nem como os receberá aqui. Eu não os suporto e não vou pôr os pés nessa casa enquanto estiverem aqui. E tampouco fale de nossa amizade. Se perguntarem, diga que não me conhece. Pareceu-me que Pilar exagerava na antipatia, mas fez o que havia dito. Nos dias que eles estavam, não a vi. Esse casal, Antolin Salmeron e Beatriz, e seus filhos Sílvia, de 15 anos, e Ângel, de 20, ocuparam o que havia sido meu quarto e o de Laura. Vieram carregados com produtos da terra, repolhos, favas e com pango para fazer um verdadeiro cozido asturiano. Uns chouriços um pouco picantes e muito bons, carne seca de vaca e um bolo prenhado. Meu desconhecimento sobre a gastronomia asturiana era total. Fui descobrindo o que era cada coisa. O compango é morcilha, toucinho e chouriço, que se coloca na panela com os repolhos, as favas e batatas. O bolo prenhado é recheado de chouriço e toucinho intercalado. Eu nunca tinha provado nada tão gostoso na minha vida. Essas especialidades também eram uma festa para José Luís. E enquanto ele e eu desfrutávamos os produtos asturianos, a família Salmeron se entusiasmava com os pescados próprios da ilha. Vieiras, peixe-escorpião vermelho, salmão, calunga, peixe-gato, e com os menus típicos, batatas enrugadas com molho picante verde, coelho ao salmorejo, cozido de agrião. Então não havia problemas. Tomás cozinhava para eles, enquanto José Luís e eu nos deliciávamos em honrar a terra asturiana. Gostei deles. A menina era muito fofa, mas muito bobinha, às vezes insuportável com as tolices que fazia. Eu me lembrava de Delfina, mas devia levar em conta sua pouca idade, assim como acontecia com minha irmã. O rapaz era extrovertido e simpático. Gostava de tudo e se divertia com os mínimos detalhes. E o casal? Eu os achei muito amáveis, apesar de serem mesmo um pouco intrometidos. Queriam saber de tudo e faziam perguntas sem querer saber se estavam sendo indiscretos ou não. O que mais estranhei foi uma conversa que ouvi sem querer entre o casal. Desci a escada que leva do salão para o jardim, e eles estavam sentados no canto azul. Percebeu que Pilar não apareceu por aqui? Falou Beatriz. Nem creio que apareça. Não terá tanta cara de pau. O que acha da esposa de José Luís? Eu gosto dela, mas não me parecem muito apaixonados. Mulher, eles não ficarão se beijando na frente de todo mundo. Eu sei, mas me parece que há algo ainda do passado. Espero que não, pelo bem dela. Já não queria continuar escutando porque não me parecia correto, e desci a escada fazendo barulho. Estava intrigada pelo misterioso passado do qual falavam, mas não era assunto meu. O que estava claro era que a antipatia de Pilar para com eles era recíproca. Por que teria cara de pau de frequentar a casa? Será que havia tido alguma rinha grave com José Luís, e por isso sempre estavam em desacordo? Que passado era esse? Foram as perguntas sem resposta que me fiz. Oi, esse cantinho é bem agradável, não é? Pareceram um pouco espantados. Oi, sim, é bastante agradável. Bom, qualquer lugar desse precioso jardim é uma delícia. Ficamos muito felizes com a mudança de Laura. Segundo nos disse seu marido, ela se deve a você. Nesse momento, José Luís se aproximou. Fui até ele e o abracei pela cintura. Bom, é que meu marido me ama muito e tudo o que acontece de bom acredita que é obra minha, mas Laura é a verdadeira autora da própria evolução. Notei a estranheza de José Luís diante da minha aproximação inesperada, mas me acompanhou. Ele me apertou contra ele, beijou-me nos lábios e disse enquanto eu ficava vermelha como um tomate. O melhor que pude fazer nessa vida foi me casar com Valéria. Quando um homem está sozinho, não faz nada a não ser tolices. Tive muita sorte de encontrar essa joia. Minha vida agora é um refúgio de paz. Quando ficamos sozinhos, quis esclarecer a minha conduta ao abraçá-lo daquele jeito e lhe contei o que tinha ouvido. Se eu esperava uma explicação sobre aquela incógnita do seu passado, ficaria na vontade, pois não fez comentário algum. O melhor daquelas festas, como sempre, era a chegada de Carlos e Sara. Como meu corpo tinha recuperado a silhueta normal, queria comprar roupas para mim. José Luís estava me dizendo todos os dias: compre roupas novas. Para as pessoas você é minha mulher e tem que estar muito bem vestida.
Os trajes que veste não são muito elegantes e ficam muito justos. Pega este cartão. Gaste no que quiser. Vestidos, sapatos, bolsas. Suponho que Sara indicou as lojas de Santa Cruz onde há vestidos de marca, bonitos e elegantes. Sim, fui a várias com ela, mas são muito caras. Não sou consumidora de marcas caras. Se um vestido me cai bem, compro sem olhar quem é o estilista. Compre roupas, disse secamente. A calça que você vestiu na comemoração de Pilar é boa para ganhar elogios, mas não para parecer uma esposa recatada. Teremos que sair mais de uma vez com os asturianos. E ela, ainda que vive em Oviedo, é uma mulher de aldeia. Dá para ver pelo jeito que se veste. Fiquei incomodada com a forma como me disse tudo aquilo e fiz o que pediu. Fui com Pablo a Santa Cruz e percorri as lojas de moda e sapatarias que havia visto com Sara. Paguei no cartão sem dó e comprei vários modelos combinando cintos, bolsas e sapatos. Quando me vi novamente no carro a caminho do porto, pesava-me a consciência pelo muito que tinha gastado. Ele foi o culpado por falar como se eu me vestisse para chamar atenção. Além disso, o que lhe faz supor que eu não tenho bom gosto? Chegamos na hora do almoço. Levei os pacotes para o meu quarto, deixei-os em cima da cama e fui para a sala de jantar. A janela estava aberta e chegava o aroma de jasmim do jardim. Comprou coisas bonitas, senhora? Perguntou a fiel governanta. Creio que sim. Logo lhe mostrarei. Onde está a Yaisa? Ajudando na cozinha. Nath está se sentindo um pouco mal e pediu a Yaisa que ajudasse Tomás. As meninas comeram bem. Dentro de um instante, Yaisa vai pô-las para dormir. A senhora fique tranquila. Os asturianos e José Luiz estavam no bar da piscina tomando um drink. Fui para lá. Tinha mudado o modelo de mau gosto com o qual saí de casa por um dos que havia comprado. Era estampado e muito alegre, ajustado na cintura com saia plissada, decote em canoa e sem mangas. Chegava sedenta e pedia a Francisco que me preparasse um suco de laranja natal. O mordomo preparava com sua fórmula secreta guardada 7 chaves, coisa que muito irritava Tomás. Eu lhe dei minhas receitas e ele não me diz o que põe no suco, dizia zangado. Eu me sentei debaixo do arco das roseiras. Estava bem confortável ali e me deitei no sofá. A água da piscina estava parada e refletia as plantas da beirada. Sempre que me sentava ali, não podia evitar de pensar em Candelária. Quantas vezes haveria ela sentado no mesmo lugar que eu estava? Foi às compras? A voz de Beatriz me tirou dos meus pensamentos. Observei que me olhava de cima a baixo. Sim, estive em Santa Cruz. Se tivesse me falado, teria ido contigo. Seguiam os seus olhares descarados. Saí muito cedo, por isso não chamei ninguém. Nem seu marido? Disse rindo. Pareceu-me uma pergunta tola e sem propósito. José Luiz parecia falar com Antolin, mas na verdade prestava atenção na nossa conversa. Ele se virou para nós duas e respondeu secamente como só ele sabia fazer. A que vem isso, Beatriz? Cada um de nós sabe muito bem o que o outro faz. Eu sabia que ela estava na capital, mas não daria a importância que você dá se houvesse ido sem me dizer. Não entendi nada, nem a pergunta de Beatriz, nem a importância que José Luiz deu, nem o sorriso zombador do casal asturiano. Por sorte veio Francisco para me dizer que o almoço estava pronto. Sentamos à mesa e notei certa tensão no ar. Falamos das plantas, da paisagem, do tempo. Então os dois homens se engajaram em uma conversa que começou com política e terminou com assuntos de futebol. Beatriz de vez em quando comentava algo, e de forma bastante chula chamava de filhos da puta os jogadores de futebol que não lhe agradavam e de gostosos os seus favoritos. Eu me mantinha em silêncio por 2 motivos, porque não sabia nada de futebol e porque não me agradava em nada aquela maneira de falar. Uma das vezes olhei para José Luiz. Tinha cara de também não estar gostando. O almoço terminou e Luiz propôs que tomássemos café no jardim. Vamos mudar de assunto, disse olhando para mim e em seguida para Beatriz. Minha mulher está assustada com seu linguajar. Voltou a me olhar. Não é, amor? Beatriz ficou de pé extremamente irritada. Todos nos levantamos. Fomos para o jardim. Notei que a coisa não ficaria por aí e temi presenciar uma discussão, o que aconteceu. Beatriz era uma pessoa rancorosa e quando se incomodava arquivava em sua memória para preparar sua vingança cedo ou tarde. Ela não podia deixar passar. Logo partiriam e aquilo não poderia ficar assim. Encarou José Luiz para perguntar. Faz muito tempo que não comprará selos em Santa Cruz ou não os coleciona mais?
José Luiz a olhou como se quisesse matá-la, enquanto Antolin repreendia a esposa. Beatriz, o que é isso? Eu estava fora do jogo. Não entendia o que estava acontecendo. Por que o fato de perguntar por uns selos? Qual a importância? Olhei para José Luiz. Estava me observando. Se quiser se retirar, disse-me, pode ir. As meninas dão muito trabalho e têm que descansar um pouco. Ele me deu um beijo na bochecha, despedi-me de todos e fui. Da janela do meu novo dormitório olhei para baixo. Estavam discutindo, mas eu não conseguia ouvir o que diziam. Deitei na cama intrigada, perguntando-me se Sara ou Pilar saberiam algo sobre aquela misteriosa discussão. Perguntaria para a primeira que visse. Não. Creio que não deva fazer isso. É José Luiz que me dirá o que está acontecendo. Se quiser. Depois daquele incidente, decidiram partir sem esperar pelo Natal. No dia seguinte, Beatriz me procurou. Por sorte, eu estava na piscina com as crianças. Desculpei-me por não poder sair e não perguntei por que estavam indo tão rápido. Antolin também se aproximou e, mais cordial que ela, pediu-me que desculpasse sua esposa. Sinto muito pelo que aconteceu. Minha mulher não é má pessoa, mas tem a língua muito grande. Muitas vezes me deixa mal com meus amigos. Se despeça de José Luiz por nós e agradeça pela hospitalidade. Soube então que José Luiz havia saído muito cedo de casa. Seria para não vê-lo? Sabia que tinham ido embora? Perguntarei quando voltar. Contudo, a volta foi depois de 3 dias da partida dos asturianos, e já não tinha sentido algum. Deu um beijo nas crianças e não perguntou nada. Por isso mantive-me em silêncio. As festas natalinas foram como nos outros anos para todos, menos para mim. Agora tinha 2 meninas e fiquei com elas. Os amigos que nos rodeavam eram de toda a confiança e não precisava dissimular com eles. A chegada de Sara foi minha maior alegria, como sempre. Gostou muito de que dormisse no quarto fechado. Mostrei-lhe as mudanças, na verdade muito poucas, que fiz seguindo os desejos de José Luiz. Laura dormia no seu quarto e Maria na salinha adjunta. Do meu quarto tomava conta dos dormitórios das meninas, e todas tinham privacidade. Eu usaria o escritório de Candelária como sala de leitura. Tinha muita luz e com uma pequena mudança, livrando-o de algumas quinquilharias, ficaria muito bom. Por enquanto ficou como estava. Na primeira hora da manhã ou pela última da noite, enquanto as meninas dormiam, metia-me na banheira de hidromassagem e ficava ali por um tempo. Saía tão revigorada que me sentia outra. O tempo passava. Laura, imitando a pequena, evoluía que dava gosto. E Maria, que antes de completar 1 ano já andava, era inteligente e ensinava a irmã. Quando José Luiz chegava, Maria era a primeira a ir ao seu encontro. Ela o chamava de papi, porque ele queria assim. Por outro lado, Laura ficava para trás e eu tinha que levá-la pela mão até seu pai para que ganhasse um beijo. Eram evidentes as diferenças entre as duas. Maria era temperamental, alegre, simpática, brincalhona, adorava aquele que acreditava ser seu pai, com uma forte personalidade apesar da pouca idade. Laura era tranquila, séria, pouco afetiva com seu pai, um tanto apática e pouco faladora. E Peco? Peco ocupava um lugar muito importante na casa. Brincava com as crianças, recebia a mim ou a José Luiz com pulos de alegria, mordia algumas plantas, para o desgosto de José que não lidava muito bem com isso. Puxava a saia de Petra, pegava os bonecos de pelúcia das meninas, enfim, onde ele estivesse estava formada a confusão. Todavia, como fez bem a Laura quando chegou em casa ainda filhotinho. Um dia estávamos, Sara e eu, ao entardecer, depois de as meninas deitarem, sentadas no tapete do salão do modo antigo, como dizia ela. Era uma dessas tardes que não queria que acabasse. Cálida, com perfume de jasmim, silenciosa, e nós duas, uma de frente para a outra, olhando-nos risonhas. Então contei o episódio dos asturianos com José Luiz e o muito que estranhei a reação tão rude do seu irmão. Imagine como foi grave a coisa, porque no dia seguinte foram todos embora. José Luiz bem cedo, e eles um pouco mais tarde. Bem, querida, me deixa intrigada. Não tenho nem a mais remota ideia ao que se referem com a coleção de selos. Por que não perguntou a José Luiz? Em janeiro, pouco depois do dia de Reis, o telefone tocou. Era Luiz que me dava uma notícia feliz da Argentina. Lola deu à luz. É um menino muito bonito. Os dois estão muito bem e estamos todos muito felizes. Disse tudo de uma vez só, sem me dar opção de lhe parabenizar. Estava feliz e nervoso, suas palavras se atropelando. Que inveja, pensei.
Se eu tivesse tido um marido que se alegrasse tanto com a menina, provavelmente não teria tido depressão. Quando se calou para respirar, disse-lhe o muito que me alegrava e lamentei que meu pai não estivesse vivo. Um beijo muito forte para os três e diga a Lola o muito que me alegro. Quando tiverem uma foto, me mandem para poder babar meu sobrinho. Luiz não quis me dizer que Lola tivera que fazer cesariana. Fiquei sabendo quando ela já estava em casa. Foi muito ruim, contou-me, mas valeu a pena. É um pouco chorão porque está sempre com fome. Luiz me ajuda muito e está como louco com seu herdeiro, como ele chama. Quanta felicidade! Tudo, no final das contas, estava indo bem na minha vida. José Luiz era cada vez mais amável comigo e com as meninas. Não me faltava mais nada naquela casa que já considerava minha. Podia fazer e dispor do que eu quisesse, e dispunha de muito mais dinheiro do que eu necessitava. Meu vestuário era quase igual ao de Sara. Pilar me dizia quão bonita eu estava e reparava no como José Luiz me olhava. Eu creio que está se apaixonando por você. Não percebe como a olha quando está arrumada? Além do mais, vocês dormem tão próximos que não posso acreditar que não aconteceu nada. Chegou a me incomodar tanta insistência sobre aquele assunto e um dia respondi irritada. Pilar, não sei o que você pensa, nem me importa. Está tocando em um assunto que não interessa a você. Será que será tão intrometida quanto Beatriz, a quem tanto critica? Me perdoe, mas quero que vocês sejam felizes. É só isso. Não queria importunar, nem quero que se irrite comigo. Não voltarei a tocar no assunto. Arrependi-me de ter sido tão rude. Em um tom mais suave de desculpa, disse: não me irrito, mas incomoda escutar as mesmas perguntas sobre o mesmo assunto. Não estamos apaixonados, apesar de você dizer que ele me olha. Talvez me olhe para reparar nos defeitos. Não voltou a me dizer mais nada sobre o assunto, mas nos observava com curiosidade quando falávamos um com o outro. O tempo ia passando. Lola e eu, mães de família. Delfina trabalhava em uma loja de informática. Papai tinha que estar vivo para ver isso. Apesar dos seus medos e suas dúvidas, suas filhas conseguiram encontrar a felicidade. Quanto a Raul, o menos preocupante por ser homem, como meus pais diziam, não trabalhava, cada dia tinha uma namorada diferente e não sabia o que fazer com o seu futuro. E aquele ano chegou ao fim. Quando nos despedimos daquele ano, desejamos paz, amor e felicidade como fazíamos sempre. Todavia, o ano que começava tinha muitas surpresas preparadas para mim. Estava longe de imaginar, enquanto brindava alegremente, que meu destino reservaria uma mudança tão brusca que me levaria de volta à minha Argentina. As meninas estavam tão bem e eu havia começado a ter uma vida normal. Fazia compras, ia ao salão de beleza, visitava Pilar ou Imaculada. Contudo, não descuidava das minhas meninas, pois os momentos que passava com elas eram os melhores do dia. No novo dormitório sentia-me bem à vontade. Era imponente e acolhedor. Muitas vezes pensava nas noites de amor que o casal teria passado ali e sentia falta de não ter o mesmo. Entretanto, com quem? Nunca pensei em José Luiz como uma hipótese, apesar das insinuações de Pilar. Eu sonhava com um homem à minha medida e por quem eu estivesse muito apaixonada, como havia estado por Pedro. O que teria acontecido com ele? Onde estaria, se soubesse a filha tão encantadora que tem? Maria tinha puxado muitas coisas do pai. Os olhos, muitas expressões, o caráter aberto e sagaz, e, sobretudo, a paixão pela pintura. Sua maior distração era se colocar diante do cavalete e pintar qualquer coisa da sua maneira. Uma árvore, uma rosa, Peco, papai, mamãe. Era o tipo de rabiscos que faz os pais babarem. Era atirada e superava qualquer obstáculo. Já Laura sempre precisava ser estimulada pela irmã. Também se colocava diante do cavalete, mas tudo lhe parecia difícil e suas pinturas eram muito inferiores às de Maria. Porém, quando me mostravam os desenhos, elogiava tanto os de uma como os da outra. No Dia dos Pais, sempre faziam um desenho de José Luiz e ele babava. Como minhas meninas sabem pintar tão bonito, dizia enquanto as abraçava. Laura ia ao seu encontro quando chegava de viagem. José Luiz sempre trazia alguma surpresa para elas, coisa que não me agradava muito, pois não queria que fossem crianças interesseiras, nem que corressem até ele somente para ver qual era o presente da vez. Todavia, ainda que o dissesse várias vezes, não me dava importância. Está com ciúmes, hein? Perguntou-me uma vez. Os primeiros meses do novo ano foram de mau tempo em geral.
As temperaturas baixaram mais do que o normal em Tenerife. Algumas noites chegou-se aos 13 graus. O Teide estava coberto pela neve, mas quase não se podia ver porque estava repleto de nuvens escuras. Quando as nuvens se dissipavam, ele reaparecia majestoso, todo branco e refletindo os raios do sol. Em uma manhã, ao me levantar, aproximei-me da janela que dava para o sul. Ele estava ali, esperando que o contemplássemos com seu traje branco e uma coroa de nuvens em sua base. Quanta beleza! Quase chorei de emoção. O toque do meu telefone particular rompeu o encanto daquele momento. Era José Luiz. Estava há 2 dias fora e não sabia e nem soube de onde ligava. Olhe para o sul e veja o Teide. Sim, era isso mesmo que estava fazendo quando me ligou. Respondi intrigada com a ligação. Agora pense em algo bom que deseje para toda a humanidade, e algo também para nossas filhas e para nossa vida em comum. Pense. Sim, pensarei. Respondi e acrescentei. Quando volta para casa? Estranhei minha pergunta. O que estava acontecendo? Nunca havia me importado se estava em casa ou viajando. Então, de onde vinha ela? Seriam os efeitos do Teide que me enfeitiçaram? Enquanto eu me fazia essa série de questionamentos, escutei do outro lado do fio telefônico. Breve, muito breve. Estou ansioso para te ver. Pilar teria razão? Quanto aos seus sentimentos eu não sabia, mas o que sentia eu por ele? Claro que já não era a rejeição dos primeiros dias. Creio que também não era amor. Carinho? Sim, carinho. Contudo, por que tenho tanta vontade de tê-lo aqui? Chegaríamos em algum momento a ser um casal normal? A ideia já não me parecia tão descabida como há algum tempo. Mami, mami! As crianças ouviram o telefone e logo vieram de camisolas ver se era o papai. Que graciosas! Pareciam uns fantasminhas de pés descalços que faziam com que minha vida fosse imensamente feliz. Eu as abracei e as levei para olhar pela janela. Vejam quanta neve tem o Teide. Se forem boazinhas, eu as levarei às canhadas para brincarem e jogarmos bolas de neve. E podemos fazer bonecos de neve como os dos contos? Quis saber Maria ansiosa. Ri. O único contato que tinham com a neve era quando acariciavam as páginas de algum conto que a trazia desenhada. Propus levá-las para vê-la de perto, uma coisa muito difícil em Tenerife, e que pudessem perceber com suas mãozinhas o contato frio da neve. Procurei a roupa mais quente que pude encontrar para que não sentissem frio, mas não havia grande coisa. Nem cachecol, nem luvas, nem botas entre as roupas de inverno. Eu as agasalhei com um casaco grosso, jaqueta e calças compridas. Disse a Pablo que nos preparasse o carro grande porque era o único que tinha calefação, e para lá fomos. As meninas estavam loucas de alegria. Era a primeira vez que brincariam com a neve e talvez a única em muitos anos. Para mim era normal. Em São Juan sempre tínhamos mais do que desejávamos. Aqui, senhora, explicou Pablo, é raro ver neve. Às vezes neva no Teide, mas não nas canhadas. Hoje teremos sorte porque caiu uma boa nevasca. Conforme nos aproximávamos das canhadas, aumentava a quantidade de gente que tinha tido a mesma ideia que eu. A estrada em zigue-zague ia se enchendo de veículos que circulavam muito devagar para contemplar a paisagem insólita. Os rapazes deslizavam em algumas encostas sobre um plástico. Outros levaram uma tábua, onde vários subiam e se atiravam pela costa abaixo até tropeçarem em um monte de neve que servia de parapeito. O teleférico não funcionava porque ventava muito. Eu sentia calafrios somente ao olhar para a neve. Relembrava os longos e inóspitos invernos de São Juan e aquele frio penetrante que transpassava a roupa, aumentando os desejos de chegar no calorzinho do lar. Continuamos até o vale de Ucanca, procurando um lugar onde tivesse menos gente, mas como tinha pouca neve, voltamos. Podemos parar aqui para as meninas saírem um pouco, falou Pablo, e elas aplaudiram felizes porque por fim tocariam a neve. Pensei que estivesse fazendo um frio horroroso e abriguei as meninas o quanto pude, mas me surpreendi ao ver que a temperatura era agradável. O sol esquentava o suficiente para suprir o efeito da nevada. Pablo se encarregou de fazer com que as meninas se divertissem e ele também. Era um espetáculo ver aquele homem maduro e sério atirar bolas de neve e correr atrás ou na frente das crianças. Ouvia satisfeita aquela mistura de risadas infantis e a voz grave de Pablo que não se cansava de brincar com elas. De vez em quando uma escorregava pela encosta e Pablo acudia solícito para ajudá-la a se levantar, mas eu o repreendia. Não, deixe que se levante sozinha.
Os escorregões fazem parte do jogo. Na hora de voltar, ninguém estava satisfeito. Um pouquinho mais, mamãe. Amanhã voltaremos. Agora não chorem se as mãos doerem, hein? Quando entramos no carro, Pablo esfregou as mãos com força antes de pegar no volante. Aumentou a calefação e esperou uns minutos. As meninas, com os narizinhos vermelhos, deram-me suas mãos para que as massageasse. Quando eu tinha a idade de vocês, contei, e nevava em minha terra, íamos meus irmãos e eu brincar com a neve. Minha mãe nos dizia como eu a vocês. Quando as mãos começarem a doer, não chorem. Ao chegar em casa depois de ter brincado com a neve pela manhã toda, nosso sangue começava a reagir e a dor que sentíamos era insuportável. Chorávamos, mas não dizíamos nada. Só pensávamos, amanhã não brincarei com a neve. Mas no dia seguinte, ao despertar, olhávamos pela janela e o branco da nova nevada noturna era como um chamado. Uma atração mais forte que a nossa vontade nos lançava para a rua outra vez. Passávamos o inverno entre brincadeiras e risos na neve, dor nas mãos e nos pés ao chegar em casa e lágrimas contidas para evitar uma repreensão. — Faz muito frio em São Juan? Perguntou Maria. As duas meninas me olhavam com interesse esperando minha resposta. Sim, muito. Temos temperaturas que aqui não se viram ainda. E na península também faz muito frio. Lá o Natal tem neve. Quando montamos o presépio, jogamos farinha por cima para simulá-la. Contei, relembrando que ajudei Sara a montar em casa. Então o menino Jesus não estará nu, comentou Laura preocupada. Pablo olhou pelo retrovisor com estranheza por ouvir o raciocínio lógico daquela que até bem pouco tempo não sabia falar. Chegamos em casa na hora do almoço e, surpresa, José Luís já estava lá. Saiu para nos receber. Petra lhe dissera onde estávamos. As meninas, ao vê-lo, correram para se pendurar nele. Melhor dizendo, Maria se pendurou e Laura se aproximou. Contaram muito que se divertiram e que a mamãe tinha dito que amanhã voltariam. Ah, pois amanhã eu também quero ir. Me levam. A alegria das pequenas foi imensa, assim como minha estranheza. Seria verdade ou estaria dizendo por dizer? Contudo, o que o homem propõe... Não pudemos ir, porque Laura amanheceu um pouco resfriada e febril. José Luís levou Maria para dar uma volta e fiquei com Laura. Até então nunca havia dedicado tanto tempo a nenhuma das meninas. Não havia dúvida. Algo estava mudando. Não demoraria muito tempo em comprovar que todo aquele cuidado era apenas uma miragem.